Fala, povo lindo de Deus, bem-vindo a mais um Crentologia. Eu sou o Vitor. Eu sou o Danilo. Roda a vinheta. Hoje a gente vai ler o capítulo 6 de Hebreus, né? Continuar, né, nossa linha que a gente está estudando no livro de Hebreus e passando um pouco da nossa visão. Vamos lá? Versículo 1. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus. Aquele é referente ao final do Hebreus capítulo 5, né? Que ele fala de maturidade, né? Que a pessoa tem que deixar de beber leite e tomar comida sólida, né? Versículo 2. O batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Basicamente, ele está falando sobre as nossas atitudes como cristão. Um cristão, ele não pode parar de ajudar a batizar nas águas. Um cristão, ele não pode parar de expulsar os demônios, orar pelos doentes. O cristão não pode parar. É ser fiel até o fim. E aí você será salvo. Quer seguir um cara bravo? Meu, escuta a história de Billy Graham. Nossa. Esse bicho é surreal. Você tem noção de que o cara foi no enterro, pegou um cadáver do caixão e, em nome de Deus, mandou o cara andar. Mano do céu, imagina a família em volta. Não, pô, é Sam Smith Wolf. Isso, Sam Smith Wolf. Billy Graham levitou, na verdade. Ele foi a levitação. Foi Sam Smith Wolf. O Sam Smith Wolf, ele era o terror dos velórios. Ele pegava o carro e ficava andando pela cidade, assim, Cara. ó. Descia nos velórios e pegava o corpo pra pessoa levantar. Imagina o povo assustado. A família revoltada, imagina. Acorda em nome de Jesus e nada. E levantava de novo. Levanta, já falei pra você ressuscitar em nome de Jesus e nada. Praticamente na terceira vez botava assim, ressuscite em nome de Jesus. E o cara acordava. A mulher acordava. Imagina o nível espiritual que esse cara chegou. Isso é bem como cristão. E se você ouvir a história deles dois, né? A história de Billy Graham e a história de Smith, né? Cara, a história do Smith inicial era um cara que ele não acreditava em Deus. Mano, tu acha que esses ateus de hoje, assim, não tem conhecimento? É porque tu não conhecia Smith. O cara era ateu raiz. Ele era um lixo, né? Como um homem. Porque é aquela coisa. Sim. Você ter uma imagem que você passa para os outros é legal. Mas como você é dentro de casa, que vai findar, vai mostrar quem você realmente é. E ele tratava a mulher que não lixo. Vamos fazer o seguinte. No final do vídeo, se der tempo, a gente comenta sobre a história deles e como foi que ele se converteu, que é maravilhosa, tá? Tá, versículo 3. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provam a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Cara, esse versículo aqui é bem... Vamos lá, tem uma música que fala, aquela música que fala assim, aquele que já pisou no Santos dos Santos... Em outro lugar não sabe viver. Resumindo isso, imagina uma pessoa assim que, cara, vivenciou o melhor de Deus. Poxa, foi batizado, né, renasceu como uma nova pessoa, cara, espelhou a palavra, converteu gente assim no nível, sabe? Fez milagres, porque Jesus fala, né, que nós, né, batizados em Espírito, né, poderíamos fazer isso, né? Fazer até melhor, como está no Novo Testamento. Maiores, né? Só que imagina que essa pessoa simplesmente, ela cospe na face de Deus e fala, não quero mais. E aí que vem a questão da blasfêmia. O que é que o Espírito Santo veio fazer? Ele veio nos mostrar e nos trazer ao arrependimento dos nossos pecados e a reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que veio em carne, morreu no terceiro dia e ressuscitou. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Quando você nega a Jesus, você está blasfemando com o Espírito Santo, que você está chamando o Espírito Santo de mentiroso e que não existe um Deus. Por isso que ele fala que está pregando de novo Jesus na cruz. Imagina o julgamento dessas pessoas. Imagina o que vai acontecer. Cara, porque assim, no versículo, na verdade no capítulo anterior, em Hebreus 5, né, ele fala, bem no início do capítulo, ele fala que quando subir a sua imagem de The End, né,
aluno filho do túnel, você vai bater Você conta morrer. você vai bater conta com o Papai do Céu. O Papai do Céu vai falar, pô, meu filho, te resgatei, sabe? Poxa, fiz você prosperar, não só financeiramente, mas fisicamente, mentalmente. Morri por você. Morri por você, cara. Hoje você mereceu o inferno e eu te salvei. Fui advogado perante meu pai. E de repente, no meio do caminho, quando tava tudo certo, você vira as costas pra mim. Cuspiu na minha cara. Cuspiu na minha cara, entendeu? Então, tipo, praticamente é um resumo do que vai. Meu irmão, se arrependa disso e volte para Cristo. Se você que está ouvindo isso caiu aqui de paraquedas, a gente está estudando o livro de Hebreus, nós somos o Crentologia, a gente está aqui para explicar um pouco mais sobre a sua visão, a nossa visão sobre a Bíblia. E assim, meu irmão, se você está ouvindo isso, se volte para Deus. Tem dia difícil, é complicado, sempre vai ter pessoas te questionando, mas o Espírito Santo que está chegando até você, permitiu que a gente chegasse até você, é que ele quer te salvar, ele quer te curar. E se você está desviado, volte enquanto é tempo, meu amigo, porque é complicado para aqueles que não se arrependem diante de Cristo. Aí vamos versículo 6. E que depois se desviaram, sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas, se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e, por fim, queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados a coisas melhores que pertencem à salvação. Amém, né? Isso aqui, eles eram um exemplo de cristãos. Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Amém. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Considerem a promessa de Deus a Abraão, uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar. Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então, e é aí que vem a questão. Mas descendente de Abraão é só judeu? Não. A Bíblia fala que nós nos tornamos irmãos de Cristo. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus e também filhos de Abraão pela promessa de crermos em Jesus. Tá? E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais, a gente pode fazer até um vídeo comentando mais sobre isso. Então, nós não somos mais gentios, somos todos irmãos em Cristo. No versículo 15. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe foi prometido. Esse versículo aqui ele é muito bom porque é uma coisa que o mal do século na sociedade é a falta de paciência. Eu falo isso porque eu também muita parte da minha vida já fui muito assim, impaciente. Eu sempre queria as coisas para a última hora. E sempre pedia conselho das pessoas. Cara, tenha paciência que uma hora vai vir. E sempre dá né? B.O. E Quando a gente vai com loucura, desesperado, sempre dá B.O. Porque Deus, ele não trabalha com desespero. Ele trabalha, você tem que ter agilidade, sim. Você tem que fazer o quanto antes, sim, mas também tem que ser prudente. Tem que ter paciência para as coisas. Você tem que literalmente achar um equilíbrio. Eu acho que é a coisa mais difícil pra gente achar equilíbrio. É que nem falar, né? A perfeição, a pressa leva à imperfeição, né? É inimiga da perfeição. É inimiga da perfeição. Versículo 16. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E, sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Para você que acha que jurar é qualquer coisa, a Bíblia fala que não pode jurar nem por um fio de cabelo, quanto mais por o que está na terra ou o que está no céu. Se você fez um juramento, cumpra, porque senão Deus vai cobrar de você no juízo, tá? Sabe o tribunal de Cristo? Ele vai te cobrar sobre isso. Ou você se arrepende de ter jurado e não faz mais, ou você ou não jura. Amigo. Ou não jura. Que tu faz? Uma coisa que desde cedo, né? Eu li num livro, eu não lembro bem, mas o cara falou assim: olha, eu nunca faço promessas e juramentos. E o cara perguntou por quê? Porque promessas são desfeitas e juramentos são quebrados.
Cara, essa frase assim. Então, tipo, quando você jurar, fazer uma promessa, tenha ciência se você vai ter capacidade suficiente pra. Cara, fazer. Por isso que eu falo, se eu prometer uma coisa, eu vou cumprir. Por isso que eu não prometo mais nada a ninguém. Por isso que eu não juro mais nada, porque é problema, meu amigo, é barril. Vai. e levando pra sociedade, se você vai no julgamento, o juiz fala, bota a mão na Bíblia, fala assim, ó. Perante esse tribunal você está em juramento, em falar a verdade, nada mais somente que a verdade. Filho, no céu, quando você for papai do céu, nem vai precisar. Porque ele já vai falar, já vai botar lá um telão lá e vai mostrar lá. Versículo 17. Deus também se comprometeu por meio de um juramento. Rapidinho, essa parada do telão é uma zoeira, tá É ligado? brincadeira, Não vai ter gente, telão, não vai levar, não. Ela tem uma visão, acha que vai ter telão que os pecados vão passar lá. Não, pelo A amor gente, de Deus, a gente não sabe, viaja. né? A gente sabe o que você fez no verão passado. Isso não vai acontecer. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. A cortina ali que ele está falando é a nossa alma, né? Quando a gente se apega com Jesus, a gente alcança o Espírito, e o Espírito Santo, que se torna um com o nosso Espírito, nos traz além da cortina, nos traz além da visão humana, que é a fé, viver por Espírito e se apegar a Jesus Cristo. E o último versículo, versículo 20. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Melquisedeque vai ser explicado no capítulo 7. Espera um pouquinho que a gente vai chegar lá. Sim. E é isso. Cara, aqui ele fala que, pro final do capítulo, ele já fala que Deus ele fez um juramento muito antes de eu e você nascer. E fez um juramento assim que não vai quebrar. Então, cara, assim, você que está desviado, cara, dá tempo ainda de você voltar, se arrepende. Eu sei que a vida é difícil, mas sem Deus, cara, ela se torna mais difícil ainda. Você se frustra mais, muitas das vezes você se questiona mais. E o mal do século hoje em dia é depressão, ansiedade, crise existencial. Eu falo isso porque eu também já passei por isso. E é horrível, mas, cara, quando você tá com Deus, tá com Jesus, tá com o Espírito Santo, tá com pessoas que, mesmo quando você tá errado, elas te corrigem. São pessoas assim que, cara, vão te ajudar. Claro, eu sei que é difícil a gente orar, é difícil a gente ler a Bíblia, mas no começo é chato, porque os demônios não querem que você faça. Mas você começa a ler, você passa um pouquinho mais, você começa a sentir mais. Quando você ora mais um pouquinho, além de 1 minuto, 2 minutos, vai começando a subir 5, 6, depois do tempo que tu tá orando mais, você se sente em paz, você literalmente vai tirando aquela dor, aquela angústia, aquela raiva e tudo mais que você está sentindo de ruim, de dor física, porque o Espírito Santo, ele além de espiritual, ele alivia a sua parte física, ele alivia a tua mente, ele alivia você, entendeu? Então, tipo, vinde a mim, vocês estão cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Não tem porque como... o meu fardo é leve, aquela música muito boa. Não tem como você não chegar a Jesus, você não se sentir leve, você não se sentir em paz. Então não tem essa. Tá com ansiedade, tá com problema psicológico, cara, fale com Deus. Ó, pra não ficar só nas minhas palavras, existe um estudo científico que pegaram, acho que foram 20 pessoas, eu não lembro, ou foi 10 pessoas, e botaram 10 de cada lado. E aí mandaram falar. E uns começaram a orar em línguas desconhecidas, depois a gente vê sobre isso. Tem e outras vídeo pessoas, no canal falando sobre. Verdade. E outras pessoas ali só tendo outro tipo de visão, ou então tentando se acalmar com remédio e tal. 10 pessoas. E aí quando começaram a fazer os exames, as veias das pessoas começaram a desentupir. O controle do açúcar começou a melhorar, o colesterol estabilizou e a mente conseguiu aliviar tanta pressão que as pessoas se sentiram bem. Então, tipo assim, as pessoas que estavam tendo contato com Deus naquele momento estavam tendo libertação física e espiritual, entendeu? E a sua alma também estava em paz. E as outras pessoas que não tiveram contato nenhum com Deus começaram do mesmo jeito, porque remediar não é solucionar. Jesus veio para solucionar nossos problemas, entendeu? E é isso. Quer falar alguma coisa? Um abraço a todos. O pessoal compartilha, dá o like, porque aí quando você compartilha e dá o like a gente pode alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas, a palavra pode chegar no coração delas. Às vezes tem uma pessoa que não conhece o nosso canal e a palavra que a gente traz aqui pode ajudar essa pessoa. O Espírito Santo vai alcançar elas, né? Então é isso. Até a próxima, galera. Valeu.
Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos.